Oi gente, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, meu nome é Raíra Fortunato, muito prazer. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, não deixe de se inscrever, porque aqui rola muita conversa, muito bate-papo e hoje não será diferente. No vídeo de hoje eu decidi compartilhar com vocês um pouco da minha experiência de voltar a morar no Brasil. Sim, gente, sim, calma que eu já vou explicar tudo pra vocês. Muitas pessoas que me acompanham aqui sabem que eu morei muito tempo em Portugal. Eu fui pra Portugal em 2015 pra estudar lá pelo Enem, inclusive a maioria dos meus vídeos aqui é sobre isso, estudos em Portugal, morar em Portugal e etc. Então, hoje eu vim compartilhar um pouquinho com vocês sobre como tá sendo e por que eu decidi me mudar pro Brasil de volta e sair de vez de Portugal. Então vamos lá, gente. Pra começar, eu quero falar algumas coisinhas antes. Em primeiro lugar, tudo que eu falar aqui é completamente baseado na minha experiência e na minha opinião pessoal. Eu sei que é muito clichê a gente ficar falando isso, sim, mas é importante falar porque cada um tem uma vivência, cada um tem uma experiência, cada um tem um jeito de ver as coisas, enfim, um contexto diferente. Então é importante eu falar isso porque isso diferencia, isso difere de pessoa para pessoa, de contexto para contexto. E outra coisa que eu queria falar também é que eu sinto a necessidade de mudar um pouquinho o estilo dos vídeos aqui do canal a partir de agora. Eu ando meio dispersa aqui no YouTube, como vocês podem perceber, parece que os vídeos estavam meio... Enfim, eu não estava conseguindo muito bem me encontrar direito mais no tipo de conteúdo que eu estava produzindo. Então, eu vou mudar um pouco o jeito de eu fazer os vídeos aqui. Eu, pessoalmente, me identifico muito mais com vídeos desse tipo de coisa, bate-papo e vlogs e tudo mais. Então... vai ser esse o formato que eu vou trazer pra vocês mais agora. Essa coisa do bate-papo, das minhas experiências pessoais. Uma coisa sem muito frufru, sem muita edição, sem muita coisinha. Porque eu acho que assim eu consigo me expressar melhor pra vocês e também eu me sinto mais confortável com a dinâmica. Devido ao dia a dia, devido, enfim, a N coisas. Eu acho que assim vai me ajudar a manter mais a disciplina dos vídeos aqui no canal também. Começando, eu fui pra Portugal em 2015, né? Pra estudar. Eu utilizei o Enem pra estudar na Universidade de Coimbra. Eu fiz Relações Internacionais na Universidade de Coimbra. Inclusive, tem vários vídeos aqui no canal falando sobre isso. Eu fui pra lá pra estudar Relações Internacionais e acabei ficando por Portugal até o final do ano passado. Então, foram 7 anos aí de vivência em Portugal. Depois que eu me formei na Universidade de Coimbra, eu ainda fiz uma pós-graduação em Relações Internacionais e agora eu estou finalizando meu mestrado em Ciência Política. Tudo é em Portugal. Bom, o que acontece? Existem alguns pontos importantes aí pra gente tratar quando a gente fala sobre morar em outro país, né? E isso eu já falei em vários outros vídeos, que é principalmente a relação da distância, né? Com a sua família, com os seus amigos mais íntimos do seu país de origem, enfim. E isso a gente acaba sentindo bastante quando a gente vai morar fora. Inclusive, esse é um dos pontos mais negativos, assim, que eu enxergo em morar fora do país, é a distância que você tem da sua família, que foi o que eu mais senti nesse caso. Depois que eu me formei, gente, em Relações Internacionais, eu tive experiências muito incríveis, tanto em Portugal quanto fora. Eu pude fazer intercâmbio pro Japão, eu morei 6 meses em Tóquio, eu fiz um voluntariado na Turquia com refugiados. Foram experiências muito legais que só mesmo a vivência e a minha educação pela Universidade de Coimbra puderam me proporcionar, então eu sou completamente grata por isso. Mas o que acontece? O meu curso é Relações Internacionais e a minha especialização depois, né, agora com mestrado, está sendo Ciência Política. Depois de um tempo que eu me formei, eu consegui um trabalho muito bacana no Instituto de Pesquisa no Brasil, onde eu fiquei 1 ano e meio trabalhando com eles. E era um instituto de pesquisa que abordava todo o cenário político brasileiro. Então, a gente pegou principalmente a fase das eleições presidenciais do ano passado, o que foi muito interessante, muito importante para o meu conhecimento sobre política nacional. E isso começou a me pegar muito. Então, 2 pontos importantes que, assim, eu senti que foram fulcrais para minha volta para o Brasil foi justamente o fato de, primeiro, a pandemia. A pandemia me pegou demais porque eu passei um período muito difícil sozinha em Portugal. Não sozinha 100%, eu tinha lá meus amigos e tudo mais, mas, né, todos nós vivemos a pandemia, a gente sabe como é que foi o período de isolamento. E para quem mora fora, enfim, eu não sei como foi o período de isolamento aqui no Brasil, não sei se foi tão rígido, mas em Portugal nós tivemos meses muito rigorosos de isolamento. Tivemos alguns meses de picos de casos muito sérios e isso começou a me assustar muito, começou a me deixar com muito medo, começou a me fazer sentir muita falta de casa e começou a, me fazer valorizar mais o fato de eu querer estar perto da minha família, que é o meu ponto de segurança, que é a minha zona de conforto, né? Eu também fiquei muito preocupada com eles de estar longe, então muita coisa passa pela nossa cabeça.
E depois, quando a pandemia foi amenizando, eu comecei a, tipo, repensar um pouco algumas coisas da minha vida pessoal. Do tipo, eu quero mesmo estar longe? Será que eu devo ficar esse tempo todo tão longe da minha família? Durante esses anos que eu estive fora, eu perdi alguns momentos importantes, como aniversários. E isso começou a me pegar muito, sabe? De tipo, poxa, eu tô perdendo alguns momentos bem relevantes pra minha vida pessoal e que talvez seria interessante eu voltar pelo menos um pouco pra eu sentir como é que eu voltar a ficar de fato com a minha família, sabe? Voltar a viver de fato no Brasil. Desses 7 anos que eu morei em Portugal, gente, eu vim pro Brasil algumas vezes, mas foi tudo a passeio. Então, eu nunca fiquei muito tempo aqui, sabe? Foram sempre férias, eram sempre momentos muito periódicos. Então, eu já tinha uma passagem de vinda e já tinha uma passagem de volta, então eu sabia exatamente o período que eu ia passar. Então aquilo pra mim era muito limitado de alguma forma. E o segundo fato foi a minha paixão, que eu comecei a me interessar muito por política brasileira. O meu mestrado em ciência política, ele é um mestrado muito abrangente. Eu posso falar sobre ele em si em outro vídeo, mas resumindo para vocês, é um mestrado muito abrangente, no sentido de eu não tenho matéria sobre política brasileira, sobre política da América Latina, eu não estudo isso, até porque é uma educação mais voltada para a Europa também, né? As áreas que a gente tem mais específicas dentro do mestrado são mais voltadas para a Europa. E com esse trabalho que eu estava fazendo de lá, inclusive, eu estava fazendo morando em Lisboa, eu estava trabalhando de home office para esse instituto de pesquisa, eu comecei a me encantar muito e me interessar muito mais sobre política brasileira. Principalmente nesse período louco que foram as eleições no ano passado. Então eu falei, cara, talvez seria um momento muito importante, interessante, para eu começar de fato a entender a política brasileira estando em campo, sabe? Tipo assim, eu ficar em solo brasileiro durante uma temporada. Nada, assim, eu brinco que nada na minha vida é muito definitivo, mas eu queria passar uma temporada aqui, tanto por essa parte pessoal, como pela parte profissional, que eu achei que tava me faltando. Pra quem já se formou, eu não sei se vocês já passaram por essa sensação, mas é uma sensação muito comum com as pessoas que eu já conversei da minha área. Você sente que tá faltando alguma coisa, porque a gente tem muita teoria na faculdade, a gente aprende muita coisa teórica, mas a prática, de fato, a gente tem muito pouco. Então a minha ideia foi voltar pra cá pra realmente começar a aprender em campo, começar a trabalhar com isso, sabe? De novo, pra quem já viu alguns vídeos no meu canal, eu já trabalhei 6 meses na ONU, lá em Brasília, no PNUD. Foi uma experiência incrível, foi uma experiência que me enriqueceu muito, mas é isso, foram 6 meses. Então eu tinha passagem de ida para Brasília e eu tinha passagem de volta para Portugal. Então foi uma coisa muito, assim, específica, sabe? Tipo, eu aprendi durante 6 meses como é que era, como é que funciona, mas ainda assim foi numa organização internacional, não foi diretamente trabalhando com política brasileira. Então, ainda no meu currículo, eu tava sentindo que faltava aquele quê de Brasil. Tem muita gente no curso na área de ciência política e de relações internacionais que não tem esse desejo de voltar para o Brasil, que não tem esse interesse, e é super normal. Relações internacionais é uma área muito vasta mesmo, mas eu tenho, tirando um pouco o lado pessoal, mas de fato profissional, porque eu acho muito interessante a política brasileira, eu acho muito complexa. E a política é uma coisa que eu gosto tanto como hobby quanto como área profissional. Então, eu gostaria de passar um tempo aqui, uma experiência para vivenciar isso. Então, no final do ano passado, em outubro, aproveitando a vibe do meu aniversário, que eu faço aniversário em outubro, eu falei, quer saber? Eu vou aproveitar, eu vou passar meu aniversário no Brasil, já vou juntar todas as minhas coisas e vou voltar pro Brasil, vou comprar só a passagem de ida e depois eu vejo o que eu faço. Eu quero ir, eu quero entender como é que tá a situação lá. A gente tinha acabado de receber os resultados das eleições, então eu falei, vai ser um novo ar, um novo cenário, e principalmente para quem trabalha com política, virou tudo de cabeça para baixo. Então eu achei que foi justamente nesse momento caótico que seria interessante eu voltar pra cá pra ficar um pouquinho. E aí, gente, eu tô aqui desde então. Agora entra um pouco da sensação, né, de voltar pro Brasil. Eu vou, na verdade, tentar sintetizar um pouco, porque, na verdade, esse tema ele é muito complexo. E existem alguns conselhos que eu gostaria de dar pra quem pensa em passar por essa fase, ou para quem está passando por essa fase assim como eu, mas eu acho que tem que ser num outro vídeo, porque, enfim, já é uma parada mais emocional, sabe? O período de readaptação aqui no Brasil, com esse intuito de ficar aqui, pra mim,
Não foi fácil, foi bem difícil, inclusive, porque eu passei por algumas coisas, algumas questões emocionais muito difíceis. Comecei a desenvolver ansiedade, comecei a desenvolver insônia. No começo eu perdi um pouco de foco das coisas que eu de fato tinha vindo pra alcançar, pra conquistar, meus objetivos mesmo. E eu vou dizer pra vocês que isso é um sentimento completamente natural. Todas as pessoas que eu conheço, que eu conversei, que passaram por essa mesma experiência, tiveram sensações e experiências semelhantes às minhas. E também não só as que eu conheço, mas pessoas que eu já assisti no YouTube, né? Porque eu fiquei muito tempo matutando isso. Os primeiros meses, até porque quando eu cheguei tava com Copa do Mundo, aquela coisa toda, foi super legal, porque eu tava numa sensação meio que de férias, sabe? Tipo, voltei, comemorei meu aniversário. Aí logo em novembro começou a Copa do Mundo. Tava revendo meus amigos, verão, gostoso. A gente foi pra praia, passamos ano novo na praia, blá, 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 blá. Todo aquele período meio que tipo, ok, os primeiros 3 meses que eu tiver aqui vão ser férias. E depois eu vou caminhando. Só que depois que acabou esse período de férias, que vieram aquelas cobranças pessoais também, de tipo, tá, Raíra, e agora? O que você vai fazer? Ok, você já se estabeleceu. Como é que a gente vai andar? Como é que a gente vai caminhar? Parece que a minha vida literalmente virou de cabeça pra baixo. Porque tudo que eu tava acostumada a ter, o meu estilo de vida, até as minhas relações com as pessoas lá em Portugal, são muito diferentes das que eu tenho aqui. Primeiro lugar, porque lá em Portugal eu estava morando na capital. Então, quando você mora em cidade grande, você tem muito mais oportunidade, você tem muito mais coisas pra fazer, você conhece muito mais gente. Aqui no Brasil, eu moro numa cidade que não tem nem 45 mil habitantes, no interior de Minas Gerais. Lá em Portugal eu morava sozinha, aqui eu voltei a morar na casa dos meus pais. Eu tô explicando pra vocês esse cenário, gente, pra vocês tentarem entender um pouquinho o caos pessoal que foi pra mim essa experiência, sabe? Sinceramente, a sensação que eu tive, e hoje em dia eu entendo que essa sensação, ela é completamente compreensível, mas hoje em dia eu já não entendo como isso, tá? Deixando bem claro. Mas no começo a sensação que eu tive foi de regredir. Quando eu comecei a colocar o pé no chão e eu vi que eu não tava aqui de férias e que eu só tinha comprado uma passagem de vinda e eu não ia voltar mais pra Portugal, eu já tinha entregado meu apartamento, eu já tinha trazido todas as minhas mudanças, não tinha possibilidade de eu voltar pra Portugal, eu falei, putz, perdi uma oportunidade. Assim, na minha cabeça eu tava sentindo como se morar em Portugal tivesse me abrindo muito mais portas e voltar pro Brasil, pra minha cidadezinha, pra casa dos meus pais, aquela coisa toda, como se eu estivesse dando alguns milhões de passos atrás, sabe? E aquilo pra mim foi uma sensação muito ruim. Na época que eu voltei pra cá, eu não tava fazendo terapia, o que me ajudou muito no começo do ano foi ter entrado pra psicóloga, porque eu consegui colocar o pé no chão e, tipo, organizar a minha mente pra lidar com as coisas, porque, assim, era tanta coisa que eu tava pensando, tanta ansiedade, tanta cobrança, tanta coisa que eu tinha que mentalmente resolver que eu não tava conseguindo. Enfim, coisa de gente ansiosa. Você já começa a catastrofizar tudo, sabe? Isso que tava passando pela minha cabeça. Eu tava catastrofizando, acho que é assim que se fala, tudo. Então, pra mim, tudo era um problema. Pra mim, tudo era uma questão. Eu tava me distanciando cada vez mais do verdadeiro foco que eu tinha vindo pra cá, que era começar a trabalhar com política no Brasil. Então, na verdade, eu tava meio que entrando em negação das coisas que eu tinha que resolver pessoalmente, profissionalmente falando, e comecei a, tipo, só jogar pro alto. A terapia me ajudou muito nesse processo de colocar o pezinho no chão e respirar e restabelecer minhas ideias e tudo mais. Passa muita coisa mesmo pela cabeça. Com o tempo, eu fui me estabelecendo e uma coisa que eu falo pra vocês, assim, é que eu melhorei muito, além da ajuda profissional, foi pelo suporte da minha família, porque no começo eu tava meio desesperada de ter voltado pra casa, porque aquela coisa, né, eu morava sozinha, eu tinha minha liberdade, blá blá blá, aquela coisa de quem mora sozinho sabe. E aí, do nada, voltar pra casa dos pais, você meio que, tipo, se limita a certas coisas de novo. Isso é normal, você tá embaixo do teto do seu pai e da sua mãe, então você não pode fazer o que você bem entender, sabe? A casa não é sua. No começo, esse ponto de vista pra mim foi negativo, mas aos poucos, principalmente depois que eu fui saindo desse buraco, eu comecei a entender que, muito pelo contrário, eu ter voltado para casa dos meus pais, principalmente nesse período, foi muito importante, foi muito bom, porque sem o apoio deles, eu acho que eu estaria no buraco até hoje. E esse período de adaptação, ele foi aos poucos, gente. E é uma coisa que eu falo para quem vai passar por esse processo, não adianta, são fases, isso era uma coisa que a psicóloga me falava, Raíra, é fase. Você vai ter fase muito boa que vai passar. E você vai ter fase muito ruim que vai passar. O negócio é você começar a respirar e você começar a entender o seu lugar.
E cada fase eu acho que a gente tem que aprender também a tirar as coisas boas dela. Depois que eu comecei a perceber, que eu comecei a sair dessa fase, que eu comecei a enxergar as coisas com mais clareza e mais objetividade, sabe? Tipo, não, calma, vamos organizar esses problemas. Vamos organizar esses problemas como se fossem gavetinhas e vamos abrindo cada hora uma gavetinha e resolvendo cada hora uma coisa pra gente poder respirar. Quando eu comecei a fazer isso, primeiro que eu percebi que os problemas que eram deste tamanho na minha cabeça, na verdade eram deste. Então ficaram muito menores. E segundo que eu comecei a perceber o quanto que eu tava amadurecendo e crescendo depois que eu passei por cada um desses problemas. E eu tenho certeza que se eventualmente eu passar por essas mesmas fases na minha vida de novo, eu vou entender como sair disso. Eu não digo que será fácil sair porque cada fase é uma, mas eu vou entender qual é o meu processo pessoal de me recuperar dessas fases. E a segunda coisa importante também, gente, foi que eu voltei a ter aquela perspectiva que eu tive do começo, que era, cara, por que eu voltei? Sabe assim, tipo, pô, eu tô sentindo falta de Portugal, eu tava morando lá sozinha, eu tô sentindo falta dos meus amigos, da minha realidade lá, blá, 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 blá. Mas qual foi o motivo de eu ter voltado? É isso que eu preciso colocar na minha cabeça. Eu não voltei à toa, eu não voltei de graça. Eu tinha motivos, eu tinha uma razão pra ter retornado. E eu meio que coloquei isso na minha cabeça, tipo, Raíra, você precisa recuperar esses motivos de você ter voltado. Você precisa entender por que você voltou e botar isso na sua realidade. Você voltou porque você queria ter um pouco mais de conhecimento sobre política nacional, profissionalmente falando, entrar um pouco mais na área? Beleza. Você voltou porque você queria se aproximar mais da sua família, passar mais momentos de qualidade com eles? Beleza. Você tá tendo. Você tá tendo aquelas metas, aqueles objetivos, aqueles interesses que você tinha quando você decidiu voltar. Então, tá tudo bem. Por enquanto, tá tudo bem. O resto a gente vai ajeitando, né? Mas foi basicamente isso que passou, assim, pela minha cabeça. E, de novo, gente, isso é um processo muito natural de acontecer. A gente começa a repensar muita coisa na nossa vida e até a valorizar outras. E, assim, o Brasil tem muita coisa para ser conhecida. O Brasil é muito interessante. E eu não acho que foi, e agora, né, com uma outra perspectiva, eu não acho de forma alguma que foi uma perda de tempo ou um regresso, né, um regredir ter voltado pra cá. Muito pelo contrário, como pessoa e como profissional, agora eu já sei exatamente o que eu quero. Então, ter passado por esses meses um pouco de aflição estão me deixando com muito mais foco agora e decidida naquilo que eu quero. A minha mente está muito mais organizada e direcionada para aquilo que eu quero, sabe? E outra coisa que me ajudou muito também, gente, mas eu não vou entrar muito nesse mérito, porque, enfim, cada um tem o seu. Uma coisa que me ajudou muito foi eu ter me aproximado da Umbanda aqui no Brasil. Eu já tinha frequentado algumas vezes em Portugal, mas aqui no Brasil eu nunca tinha visitado um terreiro. E, enfim, ter entrado na Umbanda foi um colo. Foi um acalento muito importante, muito mesmo, gente. Mas eu não vou me aprofundar nisso mesmo, porque eu acho que cada um tem aí suas perspectivas e respeito à opinião de cada um em relação à religião e crenças. Mas eu tô falando assim, de novo, gente, é a minha opinião, o meu contexto, tá? Pra vocês que me acompanham entenderem, porque eu sei que foi uma coisa assim muito louca. Eu não expliquei direito pra vocês, eu sumi um pouco do Instagram, sumi muito do Instagram nesses últimos meses, como vocês podem ter visto. Mas me ajudou muito. Essa vida do low profile, assim, confesso que me ajudou bastante a reestabelecer tanto o meu emocional quanto as minhas perspectivas profissionais, sabe? Porque, de fato, a gente trabalhar com rede social é uma coisa que te cansa, que te cobra muito, e a gente ter essa disciplina é muito difícil. Eu ainda não terminei meu mestrado, eu estou terminando, então, colocar na balança essas duas áreas ainda é muito difícil pra mim, mas esse tempo fora das redes, esse tempo de low profile me ajudou muito a entender como eu devo reorganizar as minhas redes. Por isso que eu falei pra vocês no começo do vídeo que eu vou mudar um pouco o estilo e a maneira como eu trago conteúdo aqui pra vocês. E também o meu emocional, sabe? Eu ter me afastado um pouco das redes sociais foi muito importante, porque eu acho que se eu tivesse me cobrado de estar presente em redes sociais com aquele emocional que eu tava abalada no começo do ano, além de eu entregar conteúdos terríveis pra vocês, eu não ia estar sendo 100% honesta e talvez isso teria me feito me sentir pior do que eu já tava, sabe? Minha cabeça tá muito mais organizada, tem acontecido muita coisa, então, tipo, tudo que eu vou trazer aqui de volta pra vocês de novo são conteúdos que eu já tava matutando pra fazer. Eu quero trazer coisas diferentes, com uma perspectiva diferente, eu quero tentar
voltar pra cá, mas do meu jeito, e eu espero que quem curta acompanhe comigo e fique comigo por aqui. Tá sendo muito bom, gente. Esse período foi muito engrandecedor pra mim. Nesses últimos meses é engraçado, porque aconteceu tanta coisa na minha vida, mas tanta coisa, que literalmente virou de cabeça pra baixo de novo. A vida é assim, gente, é uma montanha-russa. Tipo, eu tava lá em cima e do nada eu me vi no fundo do poço e agora, tipo, as coisas estão acontecendo de novo maravilhosamente bem. Eu tô louca pra contar pra vocês, só que eu tenho que organizar. E eu tenho que esperar o momento certo também, pra eu falar direitinho, mas tem muita coisa legal vindo. Espero ter falado um pouquinho pra vocês sobre isso. Eu vou trazer esse assunto com certeza em mais vídeos, porque isso é uma coisa que tem muita coisa pra falar. Muito obrigada por terem assistido esse vídeo. Se vocês puderem, deixa o likezinho, me ajuda bastante. Se inscrevam aqui no canal. E eu vejo vocês numa próxima, gente. Um beijo e até lá. Tchau, tchau.